pessoal, tá começando mais um Vale Ouvir, dessa vez uma edição bem especial, uma entrevista com o Nazi, vocalista do Ira. Dá uma olhada na nossa conversa. Tá começando mais um Vale Ouvir aqui no Facebook do Vale. A gente tá hoje com uma grande estrela do rock, o Nazi, do Ira. Prazer receber você aqui no nosso programa. Legal. Nazi, você já veio pra cá várias vezes, né? Tem mais ou menos a ideia de quantas vezes você já veio aqui para o Vale? Não dá para contar. Olha, o Ira tem 35, 36 anos de história, né? Eu acho que eu toquei aqui, sei lá, mais de 20 vezes, né? Lembro de muitos shows no Sesc, hoje eu estou no SESI, né? Mas o Sesc daqui também, um lugar que eu toquei, e óbvio, já devo ter tocado em pubs e todo tipo de... Porque é uma cidade... que tem uma juventude muito ligada ao rock brasileiro, sempre Sim. teve, né? Grandes shows com vários artistas ao mesmo tempo. Então, a gente sabe que a gente chega aqui e tem um público conhecedor, antenado, né? Não só na nossa história, mas como na cena do rock em geral, né? Que legal. Como você disse, o Ira já tem vários anos de estrada. Como que é chegar agora, depois de todas as reconstruções e desconstruções que o Ira teve, nessa nova década, nessa nova pegada? Olha, o que ajudou muito nessa nova fase do Ira, além de, obviamente, de uma reconciliação verdadeira e uma saudade verdadeira que existia entre eu e o Edgar, foi que a gente montou uma segunda formação com músicos que já estavam atuando com a gente, né? Por exemplo, veio o Daniel Scandurra, que é filho do Edgar, no baixo, que já tocava com o Edgar nos projetos solos dele. Veio o baterista Evaristo Pádua, que vinha tocando comigo aí há muitos anos já na minha carreira solo, e que também nos meus shows solos já tocava muitas coisas do Ira também, no tempo que a gente ficou de hiato de Ira parado. E o Johnny Boy, que na verdade sempre foi meio um quinto Ira, né? O Johnny gravou todos os teclados do Ira em discos desde meados da década de 90, fez várias turnês com o Ira como tecladista, né? Então, essa fusão toda já foi muito orgânica, né? Não foi aquela coisa de você ver se a química dos músicos vai dar certo, né? E chegou, né? O Gaspa não queria voltar para a atividade do Ira, tinha outros planos da vida dele, mora no Planalto Central, etc e tal. O André, por questões pessoais e musicais, né, já não tinha mais a ver com o que eu queria em relação à música. Enfim, voltando ao cerne da questão. Essa formação do Ira, eu creio que é uma das melhores, né, se não a melhor, né, tecnicamente, né, porque são músicos também bem maduros, né, o Evaristo é um baterista dos melhores que eu já vi aí no cenário do rock brasileiro, e com a sintonia e já a harmonia que já vinha dos trabalhos solos, né, houve um Ira que não teve ruptura com os grandes clássicos da banda, né, e que já prepara novos caminhos, novos sons. Vocês têm plano de lançar trabalho novo com essa formação? A gente pode dizer o seguinte, o Ira já tem, digamos, um trabalho novo que foi o Folk, que nós lançamos, é um show diferente, né, com eu e Edgar, com voz e violão à frente, mas na verdade um trabalho revisionista, né? E nesse momento a gente está preparando, já tem algumas músicas prontas, nossa ideia é lançar pelo menos alguns singles até o final do ano. E como que é esse novo fôlego que vocês têm? Vocês que fizeram composições há muito tempo juntos, como que é voltar a compor agora? Olha, e o que vocês vão trazer de novo para o público? Nós somos da moda antiga, é óbvio que hoje tem outras formas de compor, outras formas de compartilhar o som, outras formas de divulgar, né? Mas nós somos ainda da forma de que as músicas começam em formato de canção, uma guitarra ou um violão, onde as letras são elaboradas a partir da melodia e depois tudo vai para uma garagem, vamos dizer assim, para um estúdio para a banda dar um corpo, dar um som de banda na coisa, né? Então, a gente tem o nosso método de fazer rock, fazer música, que é um método clássico que veio até os momentos atuais, onde hoje existem recursos diferentes, as pessoas compõem no celular hoje em dia, né? E nós temos a nossa maneira tradicional que vamos dar continuidade, é a maneira que a gente sabe trabalhar. E vocês passaram por várias nuances dentro da música de vocês, mas vocês vêm de uma raiz punk rock. Isso ainda está presente na vida de vocês, na música de vocês, e como que isso
vai influenciar as novas músicas? O punk rock foi o gênero musical e o movimento que na nossa adolescência fez com que nós quiséssemos montar uma banda que fosse mais direta, né? Nós sempre tivemos na nossa juventude e adolescência, antes do punk, já a influência do rock clássico, né? As grandes bandas como The Who, Led Zeppelin, Black Sabbath, Stones, Beatles, né? O Edgar, inclusive, com a cena progressiva, Yes, Genesis, Pink Floyd, né? E o punk rock veio como um divisor de águas, né? E não que nós nunca nos enquadramos com o que no Brasil ficou conhecido mais como punk rock, que é o hardcore. É uma outra escola, né? Nós somos da parte do punk rock que é mais ligado ao rock tradicional, vamos dizer assim, Sex Pistols, The Clash, The Jam, né? A gente, nesse sentido, eu acho que a pegada do nosso show, né, e das nossas canções, ela tem essa, não digo agressividade, mas ela tem essa testosterona, né? Essa energia, sabe? Que eu acho que alternando com momentos líricos, que é uma marca do Ira, né? O Ira tem essa coisa de rock pauleiro, rock com mais pegada, e também canções mais líricas, baladas até, né? Eu acho que essa alma da gente, ela tá viva, apesar da nossa idade pessoal e idade de banda. Mas o Ira, como você falou, sempre foi uma banda que procurou fazer discos que tivessem outras inspirações, né? Flertamos com algumas coisas, com alguns elementos do hip hop no Psicoacústica, com a música eletrônica no Você Não Sabe Quem Eu Sou, na música popular brasileira no Isso é Amor, né? Na sonoridade mod, nos primeiros discos da banda, né? Então nós temos uma maneira, uma personalidade Ira de tocar e de cantar, né? E que a gente sempre foi sendo influenciado sem virar uma coisa, como é que se diz, eclética. Isso também, essa raiz punk rock, como você disse, da energia, isso vem da personalidade de vocês? Você acha que o pessoal que acaba... eu conferi algumas entrevistas suas e você disse que já existia a tribo rock, né? Mas essa tribo, ela se desmantelou entre os punks e ali vieram vários gêneros. O que te fez ir para esse lado e não para outros estilos? Eu acho que exatamente, olha, eu acho que quem acompanha, você falou do punk rock, quem acompanha, por exemplo, a história do Ramones, né, tem até um documentário muito legal que eu recomendo, que é o The End of Century, né, viu que o Ramones, como surgiu, foi quase considerado uma piada no meio, porque eles tinham uma maneira tão tosca, tão minimal de 3 acordes, que foi objeto até de escárnio de muitos produtores, de muitas gravadoras. Até o momento que aquilo se tornou, os Ramones influenciaram Sex Pistols, The Clash, bandas até um pouco mais sofisticadas, inclusive em termos de letras, políticas, etc. e tal. E virou um som. O Ramones talvez tenha sido a banda que mais influenciou o rock nos últimos 40, 50 anos. Né? Então, nesse ponto, eu dividiu. Quando nós no colégio, eu usei bem isso aqui, no colégio nós fazíamos parte da turma dos roqueiros, né? E dentro da turma dos roqueiros, uma parte só entendeu o punk rock. Eles achavam, claro, quem gostava de Yes, ouvia Ramones, os primeiros Ramones, achava aquilo uma piada, né? Ouvia mesmo coisas mais Sex Pistols, mesmo assim meio mal tocado, com solos muito... Porque era o conceito de roqueiros que gostavam de coisas mais elaboradas, como Pink Floyd, como Led Zeppelin, entendeu? Só depois que eles foram entender o quê? Porque era uma música mais... o rock voltava para a rua, né? Os músicos de rock, na grandiloquência do rock, tinham virado assim... grandiloquentes, virtuosos, tudo que essa característica, principalmente do rock progressivo, né? Isso afastou o roqueiro, o músico de rock, do público, né? Ora, você faz ser um Rick Wakeman, nossa, para você ser um Rick Wakeman, seu pai tem que mandar você estudar no conservatório desde os 8 anos, né? Então, acho que foi isso que trouxe eu e muitos jovens que gostavam de rock para a emergência, a música emergencial do punk rock, que tinha, primeiro, nas letras e na contestação comportamental e política, o cerne principal. E numa música mais simples e
boa para dançar, digamos assim, para pular, para fazer pogo, etc. e tal, um diferencial. Então isso trouxe a gente a um formato de banda, aquele tipo de banda que existia nos anos 60, que saíam de amigos da escola, que ensaiavam na garagem, entendeu? Você não precisava ter um piano sinfônico, você não precisava ter estudado não sei quantos anos de conservatório, você podia saber poucos acordes, mas ter muitas ideias na cabeça e letras que contestassem um momento político muito intenso no mundo, que foi a virada dos anos 70, no final dos anos 70 para os anos 80, né? E nessa influência que vocês têm, vocês formaram um pilar de vocês de uma maneira liberal, assim, né? Vocês tiveram essa liberdade de incorporar outros estilos, como você disse, em vários discos de vocês. Isso também ajudou as bandas que vieram depois de vocês? Como que você acha que foi o impacto do Ira no rock brasileiro? Olha, eu sempre costumo dizer assim que o Ira é uma banda independente do mainstream, é uma banda independente no mainstream e uma banda do mainstream no meio independente. O Ira sempre teve um pé nos dois lados, era uma banda famosa que saiu, foi da banda daqui do underground paulistano, foi a banda que ascendeu com sucesso para uma multinacional e tocou em rádios, né? Mas ao mesmo tempo a gente sempre teve um comportamento muito independente, mesmo dentro de uma estrutura de uma grande gravadora e dos grandes sistemas de sucesso que existem em rádio e televisão, né? Eu acho que não só o Ira, eu acho que bandas como o Ira, como Legião Urbana, que quebrou alguns paradigmas, por exemplo, lançar música de 8 minutos sem refrão, né? Músicas como Faroeste Caboclo, Eduardo e Mônica, eram músicas que fugiam completamente do paradigma da música de sucesso em rádio FM nos anos 80. Então, acho que foram artistas como Ira, como Titãs também, em outros discos, Legião, que eu acho que começaram a criar uma semente que depois, nos anos 90, fizeram um rock brasileiro um pouco mais, se não tão poético como os anos 80, talvez um pouco mais autoral, né? Porque nós, na década de 80, tínhamos muito, e falo isso até pessoal, sem nenhuma crítica, nem autocrítica, nós tínhamos muita influência, a nossa influência básica era a música, o rock inglês, e alguns mais o rock americano, mas o rock anglo-saxônico. E na década de 90, com essas experiências de independência dentro do sucesso que o Ira e essas bandas que eu citei teve, eu acho que a gente pode ter artistas que foram mais autorais, usando elementos da música popular brasileira mais intensamente, como a Nação Zumbi, Mundo Livre, o Rapa, Raimundos, né? Todos esses foram bandas que trouxeram rock, mas com elementos de música brasileira. Eu acho que isso fez parte do começo dessa independência, de experiência que o Ira e outras bandas da década de 80 iniciaram. Legal. Como eu te disse, aqui no Vale Verde a gente entrevista várias bandas novas, algumas bandas com meses de funcionamento, assim. Qual que é a dica que você dá para o pessoal que está começando agora? Olha, hoje me entregaram, inclusive, aqui um bourbon feito... não é aqui de São José, não, né? De Tremembé, né? De Tremembé, né? Que, inclusive, tem o nome do Leme, né? Se eu até falar, se eu tivesse sucesso, eu engarrafava também e vendia, entendeu? Eu acho que, primeiro, é uma coisa que parece meio boba, mas, assim, eu acho que você gostar muito do que você faz, cara, e... Depois, quando nós começamos a fazer rock nos anos 80, a gente não imaginava que ia virar esse fenômeno de sucesso de mercado, etc. e tal. Então, acho que tinha uma inocência purista. Depois, como já virou sucesso, parece que todo mundo já tinha uma forma de sucesso. A gravadora certa, com o empresário certo, com o produtor certo, e se a coisa não vinha... Então, já se chegava com um ranço profissional na coisa. Então, eu acho assim, tem que ser um pouco amador, né? E persistir, né? Dentro das coisas que você acredita como dentro da sua sonoridade. Procurar não copiar, que eu acho que isso é uma coisa que, infelizmente, na década de 90 veio também. Na década de 80, cada banda tinha um som diferente, porque o som das bandas era feito, os músicos das bandas ouvindo os discos preferidos, e aquilo formava um som do Kid de Abelha, do Ira, dos Paralamas, do Engenheiros, né?
dos Titãs. Depois, com esse sucesso, eu vi que nos anos 80 começou um negócio assim, aquilo que fazia rock sucesso nas FMs, a garotada começava a imitar. Então eu vi muita banda imitando Charlie Brown, eu vi muita banda imitando Legião, né, como aquilo virou padrão de sucesso. Então acho isso assim, importante, criar um som com bastante personalidade, independente de alguém de fora olhar e falar assim, nossa, isso é estranho, por que vocês não fazem um som mais isso ou aquilo, entendeu? E tocar bastante, tocar em pequenos espaços, entendeu? Porque você nunca sabe quando num determinado show vai ter uma pessoa que possa abrir uma oportunidade para você. Porque em pequenos shows, fazendo muitas vezes, você começa a construir seu público, e isso é muito importante. E agora sobre o documentário que também vai passar hoje aqui, como que foi esse processo de entrevistas, de se abrir para um documentário? Você imaginou alguma vez que sua vida viraria um documentário? Olha, na verdade isso daqui foi fruto também já de uma experiência biográfica, que foi a Ira de Nazi, né? Que não foi um projeto que eu procurei, foi uma editora, no caso a Belas Letras, que é uma editora gaúcha especializada em música, já tinha lançado outras biografias, acho que do Humberto Gessinger, do Traja Rigor. Eles me procuraram e tinha um material já engavetado do Alexandre Petilo, que ia ser uma biografia do Ira, que já tinham, que acabou ficando largada pelo fim do Ira. E como o Alexandre estava fora de São Paulo na época, eu chamei o Mauro Betti, então eles, do trabalho do Mauro Betti com o Alexandre Petilo, saiu a Ira de Nazi, que na verdade foi o fio condutor para ele se aprofundar ainda depois na minha vida particular, em coisas mais inusitadas, mais íntimas da minha vida. Né? Me acompanharam num verão, onde eu fico no sul da Bahia, com amigos diferentes que eu tenho, pessoas diferentes, familiares, etc. Uma coisa que foge um pouquinho daquela coisa do camarim, do palco. Né? E exploraram muito toda a controvérsia que foi a separação do Ira. Né? Acontece que, e até é interessante porque aqui eu estou em São José dos Campos, hoje vai ser legal porque a gente conseguiu aqui no SESI conciliar a apresentação do Ira com a exibição do documentário que ainda está em processo, né? O que vocês vão ver hoje é o segundo corte. Ele estreou no Inédito com o primeiro corte de 2 horas. Houve uma enxugadinha aqui que vocês vão ver, um segundo corte com 1h40 mais ou menos. E ainda faltam algumas coisas para serem, que nós chegamos à conclusão juntos, que faltam para fazer, que eu acho que tem que ter umas entrevistas mais com advogados que faltam lá, para explicar melhor o que é o processo de interdição, que é o cerne da separação do Ira. E também eu acho que faltou explorar, chegamos à conclusão que faltou explorar um pouquinho a minha participação nos primórdios do rap nacional, porque eu fui um dos produtores do Cultura de Rua, foi o produtor dos primeiros discos de Itairi e DJ1, que foi uma dupla, primeiro artista brasileiro de rap a ter trabalhos solos. Isso tudo vai levar a um produto final. E tudo isso começou aqui em São José dos Campos, né, com o Alexandre Petilo e alguns profissionais da TV Vanguarda, que começaram isso de maneira independente, seguindo shows meus, como eu te falei, indo para o sul da Bahia, entrevistando outros artistas, outras pessoas. Depois esse trabalho acabou, por circunstâncias que agora não sei te explicar, acabou parando. Pensei até que ele tinha morrido. A última coisa que eu lembro de ter gravado foi, eles filmaram o reencontro meu com o Edgar, num show beneficente do Edgar, que foi lá em outubro de 2013, não existia projeto de Volta do Ira ainda. E de repente depois, por cutucadas que o próprio Festival Internacional Inédit deu neles, eles retomaram o processo, fizeram mais algumas entrevistas comigo mesmo, porque já tinha fatos novos, né? O Ira tinha voltado, né? E foi até bom que ele não foi concluído esse documentário naquele ponto, porque ele ia ficar defasado, datado, né? Porque o Ira já teria voltado já com muitas histórias, ele teria morrido na parte que, acabado, né? Encerrado na parte que o Ira ainda não teria praticamente voltado, né? Então foi uma experiência legal, né? Eles tiveram toda a liberdade, né? Acho que tem uma coisa bacana, que apesar de ter muitos momentos dramáticos e pesados, de assuntos pesados, tudo acabou ficando com um certo humor, né? Tem declarações muito engraçadas do Gaspa, que eu não vejo há anos, né? Eles foram fazer uma entrevista por Skype com o Gaspa, e o Gaspa vira um personagem muito bem-humorado e ao mesmo tempo muito elucidador de muitos
pontos de vistas diferentes, né? Eu fiquei feliz com o resultado, deu muita repercussão, né? Não só na mídia brasileira, mas chegou a ter uma matéria muito legal no El País, na versão brasileira do El País da Espanha, né? E avisando, acho que ainda tende a ficar mais legal ainda, porque ainda faltam essas pequenas entrevistas que eu falei para você agora, e óbvio, uma finalização final, né, de detalhes, que é a produção final. Eu acho que é um documentário legal que reflete a minha personalidade, reflete a minha história, a história do Ira também, e por que não dizer de uma cena do rock brasileiro. Legal, obrigada pela presença. Valeu. Semana que vem tem mais Vale Ouvir, continue ligado. E tendo o poder de levitar, como em um comercial de cigarros, que a verdade se esquece com os tragos, sonho difícil de acordar.